Uau. Bem-vindos ao podcast, um podcast feito para divulgar informações sobre Ultimate Frisbee, incentivar discussões sobre os mais variados temas do nosso esporte e também aprendermos coisas novas a cada episódio. Arthur Cardelino e eu, Victor Maiello, formam a conexão Brasília-São Paulo desse podcast com conteúdos em português, apesar do Cardelino falar tudo em inglês. Antes do episódio, agradecemos o suporte de nossos ouvintes e da comunidade. Seja um seguidor do podcast BR no Spotify, SoundCloud e no Instagram. Quer entrar em contato direto conosco? Envie e-mail para podcastbr@gmail.com. Galera, beleza? Belezura, beleza? Aqui sou eu, Arthur, no episódio de hoje, que é sobre premiações, prêmios coletivos, individuais, polêmicas. Nossas coisas favoritas. Prêmios individuais, vale a pena? Pode ter, pode não ter, quando ter? É o que a gente quer saber hoje aqui. Eu e o Maiello, a gente recebeu essa proposta de um jogador, Luciano, que sugeriu esse tema para nós. Obrigado aí vocês, ouvintes, mandem temas. Então no episódio de hoje a gente vai conversar sobre isso. Premiar e por que premiar, Maiello? Por quê? Porque premiações, onde vivem, como se reproduzem, como fazem, né? É um negócio meio louco. Eu lembro de mim mesmo, quando eu comecei a jogar, eu era meio tarado por premiação individual, queria ficar sendo o melhor defensor, melhor atacante, ser goleador. Era uma coisa meio maluca, até eu perceber que isso fazia um pouco mal para a forma como eu jogava. E aí eu comecei a entender também que, talvez como esporte coletivo, ter premiações individuais pode ser algo negativo. Mas também depende. Será que se você fizer uma premiação individual, você vai ajudar a incentivar alguém a jogar mais? Eu tenho minhas dúvidas, cara. E é um pouco complicado também como organizador de torneio hoje em dia, como fazer essa mudança da premiação individual para premiação coletiva. Não sei como que funciona para você. Eu pensando aqui na maior escala possível, acho que a gente nem tem tanto incentivo, prêmios, coisas no Brasil, né? A gente vê outros países aí, o pessoal dá prêmio para qualquer coisa, tem competição de tudo, né? Eu acho legal que seja premiado. A minha pergunta que fica tipo, a pessoa sacrifica o objetivo, ela vai focar tanto num prêmio individual que ela vai impactar negativamente a equipe dela, tipo, ela vai ficar puta se o pessoal não estiver lançando para ela, ou se o rendimento estiver baixo, ele quer receber, vai ser fominha, digamos assim, um cara que quer pontuar, ou o cara que quer lançar, vai ficar dando piti e brigando por não estar pegando tanto no disco, fazendo assistência, sabe? Eu não sei ao certo. Falando por mim mesmo, eu já fui esse cara que ficava meio bravinho, putinho, porque não recebia disco. Mas aí eu mudei porque eu entendi que isso estava fazendo mal pra mim e pro jogo como um todo, na possibilidade do time ganhar ou não os jogos e, por consequência, o campeonato. Então, assim, acho que os prêmios são interessantes, é algo bacana de se fazer, mas talvez a gente tenha que tomar um pouco mais de cuidado de quando que ele é feito, como que ele é premiado. Talvez se a gente pegar um torneio hatch ou um torneio for fun, essas premiações individuais fazem mais sentido, porque de certa forma a pessoa está indo, principalmente em hatch, ela se inscreve como indivíduo que entra num time sorteado. Então se você fizer uma premiação individual, faz mais sentido. Mas a partir do momento que você vai para um torneio mais competitivo, você vai para um mundial, alguma coisa, acho que individual, você exacerbar o individual pode ser bem negativo. Aí eu tenho essa tendência de buscar alternativas para prêmios coletivos. Time que tem melhor defesa, ou time que melhor ataque. Eu acho que fica nesse ponto chave, que é a ênfase, né? Porque assim, eu vejo que é sempre bom reconhecer uma coisa que seja bacana e que dê resultados positivos. Por exemplo, se uma equipe ganha um torneio nacional, ela ganhou o primeiro lugar e é o melhor time daquele país. Mas e se tivesse um reconhecimento também, ou um prêmio, tipo melhor campanha? Vamos supor que um time foi fundado naquele ano, ele ficou em oitavo no que seria, sei lá, um pré-nacional, um outro evento que tivesse muitas equipes. Mas quando chegou do nacional, sei lá, meses depois, o cara fica em segundo, sabe? Então, eu também vejo que isso é uma menção muito bacana, uma menção honrosa, ou o pessoal receber esse reconhecimento. Mas não sei se é ali na frente de todo mundo olhando, porque eu tenho esse, que nem você falou, esse receio de
de ver se está incentivando o pessoal ou o coletivo, ou só inflando o ego, deixando a galera assim, tem que ter prêmio para tudo, eu quero receber melhor prêmio de melhor forehand. Porque no Ultimate, que é o nosso esporte, a gente tem no Brasil duas categorias, né? Torneios hatch e os competitivos coletivos de equipe montada, né? Eu acho que Sim. por hatch, eu acho bacana ter os prêmios individuais para reconhecer quem executou um bom papel. Mas eu sou sempre fã de prêmio absoluto. Tipo assim, quem fez mais gol é o artilheiro. Eu não gosto de média, porque, sei lá, é eficiência. Eu vejo que é Sim. bom incentivar assim. Se o cara jogou 8 gols, mas fez 80, ou 8 jogos, fez 80 gols, e um cara jogou 10, fez, sei lá, mais 100, vamos supor, aí faz a média, faz um negócio assim. Eu acho que não, cara. Quem fizer, quem receber mais disso, pontuar mais, depende do número de jogos, esse cara é o artilheiro. Eu respeito um artilheiro assim, pelo menos. Quem é o cutter que pega e faz mais gol e não um rendimento, aquele cutter mediano que repassa em eficiência e tal. Então, aí já começa em como avaliar, né? Porque, de repente, a pessoa que fez o gol, ou a pessoa que fez assistência, principalmente, recebeu um lançamento de lá da outra endzone, recebeu um passe na boca do gol e fez o passe. E aí, a assistência, quem fez o É, passe mais complicado? O cara lá do fundo, a mulher lá da endzone, que fez um baita lançamento, às vezes contra o vento, mas que por conta disso, conta do próprio vento, ficou fora do gol e a pessoa só fez um último passe? Ou, sim, entende o que eu sim. tô falando? Essas avaliações, essa estatística é um pouco mentirosa às vezes, né? Eu mesmo aqui em São Paulo fui defensor, melhor defensor por acho que 3 ou 4 anos, nem lembro mais. Mas assim, eu jogava no Soul Frisbee sempre jogou muito com defesa zona, eu marcava lá no fundo. O pessoal lá da frente fazia uma baita defesa, forçava um lançamento ruim ou meia boca e ficava mais fácil para eu conseguir fazer a interceptação. E aí, eu sou o melhor defensor? Fica um pouco complicado de avaliar nesse sentido. Eu concordo com você nesse ponto. Esses torneios que já são com a equipe, eu acho que deveria ser reduzido e muito esses prêmios. Acho que ter o prêmio individual, mas podia ter o reconhecimento estatístico. Mas será que dá um prêmio ou só fazer uma postagem, falar quem fez mais gols? Porque no competitivo é o que você falou. Você chamou de mentiroso, mas eu diria que assim, não vou dizer que é mentiroso, mas talvez não reflete a realidade. Ou é difícil de Exato. avaliar porque exatamente esse é o caso. Uma mulher lança o longo, o cara pega na boca do gol, faz uma assistência simples, ou como defesa em zona, como é que fica isso, né? Aí que eu acho que é um incentivo, o reconhecimento, tipo, vai premiar a equipe que sofreu menos gols também, que seria tipo o time mais estrategicamente defensivo perfeito, sabe? O time que fez mais gols, o time com maior ataque, ou vai ser o que ganha com maior discrepância de gols? Não sei. Eu separando do hatch do competitivo, eu acho que para o competitivo tem que se focar muito nos prêmios que são para a equipe, que é um trabalho muito coletivo, e ter-se o reconhecimento, sei lá, um prêmio para a galera que teve estatísticas boas. Mas acho que para ambos os casos, o que você acha? O MVP, que o pessoal ou soma o que fez ou multiplica, né? E o título desse prêmio é o jogador mais valioso, né? Indo fora, Sim, sei lá, basquete, futebol e outros, a pessoa é votada, né? Tipo, sim. tem o prêmio pessoa jogador da partida, mas o resto é votado. Será que no Ultimate seria o caso desse? Cada pessoa no torneio hatch avaliaria, daria o seu voto para quem ela acha que é o mais valioso? Porque pode acontecer isso. Eu fiz todos os passes longos para uma mulher, ela pegava na boca do gol e fazia assistência. Aí eu vou ficar com zero assistência, mas o meu time fala, caraca, se não fosse, se as pessoas reconhecem, o que tu acha sobre isso? O jogador mais valioso é só estatística? Ou as pessoas teriam que ter o reconhecimento, a visão? Tem que ter um comitê que daria o prêmio? Será que nem as pessoas? Será que seria uma comitiva, uma organização É. dentro do torneio que dá esse prêmio? Então, aí, assim, costuma acontecer. Eu sei que na NBA eles fazem por votação e a votação é para os jornalistas. Eles levam, claro, em consideração as estatísticas, mas são pessoas que não estão participando dos jogos, que não jogam, e têm um conhecimento suficiente para entender quem que está fazendo diferença no time, quem que faz a diferença no time, e aí faz a votação. No futebol, se eu não me engano, tem votação dos jogadores e votação, e somada a isso, a votação de jornalistas.
Só que quando você pega a lista dos jogadores, eles basicamente votam nos jogadores do próprio time. Então tem meio que um complozinho ali que o cara vota, ó, Cristiano, você vota em mim que eu voto em você, para aumentar a votação dos dois. Assim, o Frisbee como tá hoje, não tem muita gente que não participa dos jogos. Então, duas coisas que podem ser ruins. Uma, não consegue assistir todos os jogos, porque ao mesmo tempo joga. Então, principalmente que a gente aqui que às vezes divide o campo em dois, enquanto o meu time tá jogando contra o seu, o time do Lute tá jogando contra o de qualquer outra pessoa do outro lado. Então eu tô vendo só o meu jogo e não tô vendo o que tá acontecendo lá. A minha percepção já é diferenciada por conta disso. Votação eu acho interessante, mas aí eu acredito que teria que ter pessoas de fora, minimamente conhecedoras do time, para entender que talvez quem realmente mereça não é quem está com a estatística alta, mas sim quem realmente fez o time funcionar. Era uma coisa que eu falava muito pro Borba, quando eu jogava no Soul Frisbee, que ele que me ajudava, ou ele que basicamente me fez ganhar essas premiações de defesa, porque ele sempre fazia um trabalho fantástico lá na frente na defesa, mas nunca aparecia na estatística. Negócio complicado, realmente. O que a gente tentou fazer no Unity, por exemplo, esse ano foi fazer uma premiação de time, melhor ataque, time que fez mais gols, melhor defesa, time que tomou menos gols. O problema é que deu essa estatística, essa métrica ficou ruim, porque como a gente não teve semifinal e final, era basicamente certo que o time que fosse campeão ia ganhar as duas premiações. Quando tem semifinal, final, quando tem oitavas, às vezes o time que sai em primeiro lugar na fase de grupos perde nas oitavas. E aí, às vezes, joga menos e, por consequência, tem menos número de gol. A gente está tentando achar uma métrica melhor. E aí a gente já bateu na parede para falar, mas espera aí, o que significa ser o melhor ataque? O que significa ser a melhor defesa? Você tem alguma opinião sobre isso? Cara, realmente pro Unity, que é um torneio competitivo com a equipe já montada, na minha visão hoje, pelo que a gente estuda, vê, na questão de prêmios, né? Eu acho que você tem que premiar aquela equipe em métricas, por exemplo, quantos holds o ataque teve, ou seja, quantas vezes ele atacou e fez o ponto, não fez turnover, não dropou o disco. Eu acho que isso mostra eficiência de posse. Os pontos foram curtos ou foram longos? Quantidade de gols. Então, eu não sei realmente como premiar para a questão de defesa. É o time que sofreu menos gols no geral, é o que teve os pontos mais longos. Por isso que eu fiz aquela pergunta: será que a gente tem que ter um comitê, alguma coisa que avalie essas estatísticas, que interpreta? Vai ter que ter universitários interpretando os dados? Será? E, Mas eu acho ou, que o melhor ataque devia ser para quem fez minimamente o maior número de gols, eu acho, que mostrou maior capacidade de pontuar, ou seja, quebrar, passar pela defesa que teve do outro lado. E pelo menos um critério mínimo para defesa seria o oposto, que é quem conseguiu tomar, receber, levar o menor número de gols. Mostraria que criou-se situações das quais dificultou os times adversários fazerem ponto neles. Se vai observar lá dentro alguém que tem um destaque, ou se vai ter alguma zona, ou o time, não sei, indicaria algo para ser avaliado numa votação geral, ou teria esse comitê que avaliaria e reconheceria as questões estratégicas, táticas daquele time. Mas é por isso que eu não organizo torneio, porque eu não quero, não sei, só dou palpite, como todo vai bom ficar e velho longe da brasileiro. polêmica, o menino. Exato. A gente gosta da polêmica, a gente não gosta de organizar. Mas Então, aí entra o caso, né? Caramba, difícil essa pergunta, hein, cara? E o que então, você acha? o que a gente está tentando fazer, o que a gente pensou de métrica, de estatística para usar, é parecido com o que você estava falando. Qual é o ataque que precisou de menos turnovers para conseguir fazer o gol? Ou seja, qual foi o ataque que pegou o pull, fez o gol sem fazer nenhum erro? E talvez para a defesa, qual foi a defesa que conseguiu gerar mais turnovers? E qual foi a defesa que, a partir desses erros do adversário, conseguiu transformar em gol? A gente está tentando estudar qual que vai ser a melhor métrica para usar, porque só quem fez mais gols e só quem fez mais defesa, a gente já viu que pode ter um viés muito forte para o time campeão. E a gente gostaria que fosse dessa forma. É Tá? verdade. É Então vai verdade. ser um pouquinho difícil. A gente pediu até ajuda para os estatísticos da Power Stats
para Olha só. ver como que a gente consegue registrar isso usando o aplicativo deles, É, se é possível, e a partir desses dados a gente consegue interpretar e achar a melhor forma é. possível. Se Se vocês possível, querem. assim, com o comitê, tem que ser de gente que não participa como jogador do torneio, porque tem que ter uma visão ampla de fora e que consiga observar a maior quantidade de jogos possíveis, porque senão fica muito enviesado e eu, claro que vou votar no meu time. Pode ter sido até o pior, terminou em último, eu vou votar, meu melhor ataque, melhor defesa é meu time que ficou Sim, em dá pra 20º do entender. campeonato. Eu acho o seguinte, se vocês estão, pelo que eu entendi, vocês estão querendo algo novo, que também reflita algo mais justo, né? Mais Sim, ideal para que não fique só para os campeões ou quem está mais na final. Acho que vocês teriam então que criar uma fórmula de pesos. Número de gols reflete 40%, número de gols sofridos reflete 40%, tempo jogado reflete 0,2, sabe, 20%, ou seja, quem jogou jogos mais curtos significa que pontuava mais rápido. Então vocês teriam que criar uma fórmula com seus sim, pesos, porque vocês acham que dá mais critério. Acho que isso seria uma opção boa para qualquer torneio que quer fazer uma coisa mais estatística, avaliar, compensar não só os vencedores, porque senão entra no mesmo caso de, pô, todo MVP, se você vai indicar na planilha de espírito lá, indique um MVP masculino e um feminino. Geralmente vão pegar os mais veteranos, os mais velhos, né? Porque os caras fazem mais, correm mais, fazem um monte de coisa. E eu sim. vejo que se é um novato que tem a mão divina, o cara pega forhammer, massarreiro, Boyd Miller, ele pega qualquer passo, em cima, embaixo, do lado, dentro, do meio. Cara, o Ixi, menino é novato, faz gol pra caramba. Se for por multiplicação, infelizmente o cara não vai levar nada. Mas se sim. for valores absolutos, eu acho que esse cara pode ser o mais valioso. Ele sempre aparecia, sempre desafogou. Que nem é o Joe Schlackett para mim, do San Francisco Revolver, nos campeonatos. O cara sempre aparece, sempre tá livre. Aquilo é muito importante, seja pro dump ou pra ponta. Sim. Estatística é um negócio meio complicado. Às vezes, e mesmo a pessoa mais veterana que fez gol, fez defesa, fez assistência, se não tivesse os outros seis no time, não funciona. Mas aí o time não funciona sem essa pessoa. Então, mesmo novato, é um negócio meio nebuloso, é uma massa cinzenta aí. A gente tem pouca estatística e ela não é muito eficiente para verificar o que acontece. Eu gostaria de receber umas opiniões, comentários aí do pessoal que está ouvindo. De quem organiza eventos para saber se é melhor simplificar, premiar as coisas simples, mesmo que não seja o ideal, barra justo, porque é mais prático, já dá logo esse reconhecimento, barra incentivo, né? E de quem joga, para saber, ó, eu gostaria também, eu vejo assim, eu vejo assado, porque entra a discussão que veio nos anos aí agora recente é prêmios, né? Espírito de jogo coletivo, espírito de jogo individual e o formato. Tem ano que cada time indica para cada jogo, tem ano que teve um comitê que observou alguma ação específica. Ixi, tem um monte de coisa que entra no mesmo espectro. E eu sei que você quer falar, eu sei. Maína, faz a sua tese de doutorado espírito de jogo. Antes de falar sobre espírito de jogo, eu acho que assim, vale a pena, pelo menos eu vou dar minha opinião. Eu acho que para torneio hatch vale sim a pena você dar a premiação individual. E aí eu acho que o valor absoluto é melhor, porque multiplicação, basta você ter um zero ou um em alguma das estatísticas de defesa, assistência e gol que você desaparece. E se for competitivo, eu acho que a gente precisa mais e mais caminhar para premiações coletivas, sim. De repente, fazer uma postagem falando quais foram as pessoas que tiveram mais assistência, mais gol, mas não necessariamente dar um prêmio para esta pessoa, uma medalha ou um troféu. Sobre o espírito de jogo, para ser bem sucinto, bem reto, eu acho que Duvido. tem que ter premiação para espírito de jogo. Mas eu Ah, entendo que isso ainda faz parte da cultura do Ultimate, que vai seguir por um tempo. Eu acho muito fácil a pessoa, principalmente se for uma premiação individual, é bem fácil a pessoa agir de uma forma só para ganhar premiação, mas não necessariamente ter aquilo no coração e acreditar que aquilo é o necessário, aquela é a forma correta de agir. Eu acho que uhum. premiar um comportamento esperado pode ser algo bastante perigoso. Porque eu vejo pessoas
não necessariamente aqui no Brasil, mas eu já vi pessoas mais preocupadas em ganhar espírito de jogo do que ganhar o jogo. E assim, se a pessoa tem a atitude positiva, porque ela é assim, porque ela acredita que isso é necessário, porque isso é importante, ela acredita que isso vai fazer a diferença no mundo, ok. Agora, se a pessoa tem atitude positiva, se ela cumprimenta as pessoas depois do jogo, porque ela sabe que isso vai aumentar a nota no espírito de jogo, aí eu fico maluco, cara. Aí Você eu tá me acho. dizendo então que você acredita que a gente tem impostores, tratantes no Ultimate? Eu quero nomes. Quero nomes agora. Você tá falando que já viu gente falando, yay, pô, ponto, uhul, só pra ganhar Opa, nota? você quer o nome? Eu Ah, tenho um nome para você, meu Victor Deus. Maelo. Eu mesmo já fiz isso em campeonato, sabia que tinha premiação individual de espírito de jogo. Gente, caiu no meu Tô sendo conceito. bastante honesto, cara. Vou Só que assim, te eu fiz de caso demitir do pensado. podcast. A gente tem uma ética aqui nesse programa que a gente não aceita a pessoa tratante. Eu nunca fiz ações desse tipo para Eu ficar de fiz isso de boreste. caso pensado justamente para provar meu ponto. Damn. De como é muito fácil, principalmente quando a premiação é individual, a pessoa agir de uma forma para ganhar a premiação. Geralmente eu ajo de maneira. Como eu posso falar? Eu ajo sempre da mesma maneira, com algumas diferenças sim, dependendo do que acontece, dependendo do dia, mas a questão é, eu ajo de determinada maneira porque eu acredito que tem que ser assim, não porque alguém falou para mim que, ai, olha, vai ter a premiação. Entendi. Tento ser o mais honesto, tento ser o mais justo, tento reagir da maneira mais positiva possível sempre, porque eu acredito que isso é razoável e porque isso está dentro das regras do jogo. Mas eu não faço porque eu sei que, olha, eu não vou bater em você, Cardeiro, porque eu sei que se eu evitar o contato, eu vou ter uma nota 3 ou uma nota 4 de faltas de contato. Eu evito contato porque eu quero cuidar do meu corpo e eu não quero te machucar. Por isso. Não porque tem a Entendi. nota na folha de espírito. Ah, melhor, melhor. Ufa, limpou sua barra, viu? Ufa. Uia! Achei que eu tava aqui me enrolando com um indivíduo peligroso. Peligroso. Lá, lá. Não, mas entendi, eu concordo. Até seria engraçado se uma pessoa zoada, do mal, vista como louco, falasse: quer saber, esse ano eu vou ganhar o espírito de jogo. O cara finge, já pensou isso? Ouvinte, já pensou? Imagina, esse indivíduo faz tudo certo, ganha o espírito de jogo, e quando ele recebe o prêmio, ele fala: vocês foram tudo enganado, foi só para mostrar que é possível, tá cheio de erro, bias, só queria mostrar que é possível enganar tudo, e aí, meu irmão, daria uma polêmica enorme aí. Isso é para programa de novela, casos de família. Isso aí Isso. é briga, hein? Olha, eu prefiro fazer como fizeram os colombianos, se eu não me engano, no World Games do ano retrasado, 2016, 2017, eu não lembro que ano que foi na Polônia. Eles levaram e distribuíram aquelas pulseiras de plástico falando I trust you, né? Eu confio em você. Eu sempre parto do princípio, eu sempre dou o benefício da dúvida para a pessoa e eu acredito que elas estão fazendo chamadas ou agindo de acordo com o que elas acreditam, sem tentar ter benefício próprio com a regra. Eu parto desse princípio. Eu ajo dessa forma também. Mas a gente tem que, às vezes, fazer advogado do diabo e entender que pode sim haver pessoas que façam o contrário. E aí entra a polêmica. É. E o coletivo, você acha que esse prêmio para um torneio competitivo ou para um torneio hatch, ele tem que representar uma coisa diferente? O prêmio tem que ser igual a todos? Você imagina na sua cabeça hoje que é algo mais seria mais bacana, vamos supor, em vez de ganhar um troféu, ganhar alguma coisa que representasse um espírito ou algum símbolo, algum outro marco, tanto para um hatch quanto para um de times competitivos? Olha, eu respondo a sua pergunta com outra. O que você acha que representaria um bom espírito? O que seria algo que a pessoa recebe e fala, poxa, bacana, entendi a mensagem? Eu não Por consigo exemplo, pensar nisso. para um time que ganhou o primeiro, geralmente recebe um troféu, medalhas e um cheque de R$ 1 milhão, né? Esse é o padrão aqui em Brasília. Padrão. E para o espírito de jogo, seria interessante se tivesse talvez um prêmio que não fosse só aquela taça de segurar ou com as plaquinhas que você bota, fosse algo mais artístico, algo mais trabalhado.
Não sei, realmente assim, como é a representação, isso fica para os artistas. Mas eu digo, será que ele tem que se encaixar na categoria de ser uma medalha, um troféuzinho, ou se ele vai ser uma obra, uma coisa mais assim, pro lado lúdico, artístico, que seja a chama do espírito, ou que seja, sei lá, pulseiras e faixas coloridas daquele ano, um anel de diamante sendo, ó, anel dos campeões de espírito de jogo, algo assim, sabe? Eu acho que poderia tentar ser algo mais assim, dar um disco para cada pessoa do time de espírito para aquele ano, ou dar uma camisa por vezes, entenda? O que a gente fez no Unity deste ano e a gente vai fazer no Unity do ano que vem é premiar o time, seja melhor ataque, melhor defesa e melhor espírito de jogo, com discos. Porque a gente entende que esse prêmio pode ser utilizado para o time e vai refletir talvez em uma possibilidade ou ter um material melhor para continuar os treinos. Então, esse ano os times receberam, ano que vem vão receber também discos, e eu acredito que isso seja bastante relevante, bastante significativo. Falar, olha, você demonstrou um bom espírito de jogo, toma aqui mais discos para vocês seguirem treinando e para vocês, durante o treino ou durante momentos que vocês vão apresentar o esporte para outras pessoas, vocês conseguem falar, olha, tá aqui, ó, nosso time venceu porque a gente demonstrou o melhor espírito de jogo naquele campeonato determinado. Então, acho isso interessante. De imediato, não consigo pensar em alguma outra premiação que tenha um significado. Tá aí uma coisa que eu nunca observei, eu que assisto muitos jogos, nunca vi tantas premiações de espírito durante o jogo ou final de cerimônia, só menção e tabela, né? Então é uma coisa maneira, né, do Ultimate ter as tabelas, resultados para você ver quem que jogou mal, quem que joga bem. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, eu sempre vi que o Boston Brute Squad sempre tem umas notas mais baixas de espírito, mas as bichas estão ganhando, né? E aí você não vê. Aí, além de ter essa comparação, que é uma pergunta clássica que uma vez lendo sobre o futebol belga, eu acho, o cara falou, o técnico chegou pro time e perguntou: vocês preferem ganhar e sacrificar um pouco o jogo, o espírito, ou vocês preferem ficar em segundo, fazendo uma ótima campanha e mantendo o espírito alto, fair play? E aí ele falou que o time era tão obcecado pelo espírito, falou que o pessoal preferia perder, ficar em segundo e desempenhar um bom jogo, ter um bom resultado tático, estratégico e de fair play, do que ser campeão. Enquanto o povo, a população falou: como assim? Tu joga para ficar em segundo, você não quer ganhar? E aí tem sempre essa discussão, né, do nível da garra que você dá, qual o comprometimento, quanto que você sacrifica, pode abrir mão ou não quer abrir mão. Isso é a cultura que reflete às vezes numa equipe, né? E aí a gente fica vendo isso ano após ano, eu vejo. E aí eu disse, umas equipes melhoraram, outras estão sempre no topo e conseguem jogar. Tem umas que melhoraram muito, né? O Vancouver Furious George, nossa, antigamente, comparado com hoje, é outra questão de espírito. E acho que esses são os reconhecimentos que podiam ter. Pô, os caras melhoraram, se adaptaram, pararam de fazer coisas, não tomam mais 0 e 1 na planilha, né? Mostra um crescimento e amadurecimento. Não é mesmo? Sim, mas aí, assim, principalmente com o espírito de jogo, a gente tem que avaliar o jogo em si. Se, se tem que ser avaliada a situação e a gente usa resultados passados, já tem uma incoerência aí. Ah, foi mal. Eu quis dizer, tipo assim, uma instituição ou o campeonato falar, não cada time usar o que já viu. Tem que ser uma associação do Estado reconhecer a melhora, ou chamar o capitão, falar, ó, parabéns, ou a instituição do torneio falar, ó, Yut 2017, vocês eram uns pau de rato, sacrificaram tudo, mas hoje vocês mostram uma palavra, assim, não era de equipes, não, que eu quis dizer. E o espírito de jogo tem um outro lance que é bastante subjetivo, apesar da folha de exemplos ajudar bastante, que quando um time está ganhando por muito, ou por consequência, o outro time está perdendo por muito, é mais fácil você ter demonstrações de bom espírito. Né? Agora, quando o jogo está 14-14 e foi 1-1, 2-2, 3-3 e assim por diante, sempre pegado, é difícil você ter o sangue frio e conseguir interpretar as ações, as chamadas de uma forma tranquila. E a gente é ser humano, não dá para você ter uma chamada e você imediatamente sorrir, respirar, olhar para o lado e falar, tá bom, entendo o seu ponto de vista, vou tirar minha chamada. Apesar da gente já ter lançado aquele tal de relaxa,
num dos episódios da temporada passada. Assim, às vezes na hora do jogo, no calor, é um pouco mais complicado. Mas enfim, eu acho que, pelo menos pra mim, o que fica é isso. Torneios hatch, for fun, prêmio individual, faz sentido. Competitivo, acho que a gente precisa caminhar para premiações coletivas. Espírito de jogo, eu entendo que ainda existam premiações, mas eu, pessoalmente, acredito que a gente não deveria dar algum prêmio físico para um time que apresenta o comportamento que é esperado que ele tenha, tá? Uhum. Porque eu acho que é fácil de manipular isso. É, Mas, eu enfim, acho que eu acho que pro hatch eu tô com você. Tem que ter os prêmios individuais, mas tem que achar uma métrica boa. Eu não sou muito fã de multiplicação, porque exclui algumas pessoas que falham muito em algum quesito. Eu acho que tem que ser um absoluto, tem que ser mais indicação para MVP dos times ali, avaliar na hora do que só estatística, alguma coisa assim. Gostaria que se tivesse Hall da Fama. Como é que é? É Hall of Fame, é isso, né? Hall da Fama? sim. Que tivesse pra gente saber quem já fez mais gols na história, quem já fez mais assistências, e aí a pessoa poder jogar para quebrar o recorde. É diferente de, só quero ganhar, ou o recorde ser quebrado por algum acaso. Eu acho isso maneiro, porque reza a lenda, não sei se é verdade, que a maior goleadora de todos os tempos do Hatch Rio, em uma edição de Hatch Rio, foi uma tal de Cardelino. Aí, uma do clã, que é o que dizem. Dizem que foi 30 gols, 31 gols numa edição, mas não sei. Mas já Só não imaginou ter posso esses quebrar halls recorde da dela porque eu não fama? sou mulher. Eu acho que é isso, assim, seria bacana. E pro espírito de jogo, e pro espírito, né, individual, ser isso mesmo. Falar quais são os critérios que aquele torneio enxerga como que é o espírito de jogo individual. Então, se falar indicação masculina e feminina para cada jogo, observe a pessoa que celebrou, que comemorou, sabe as regras, sabe? Deixar todos os critérios, deixar claro para o pessoal poder votar, porque senão varia muito, né? Em ambos Nossa, os dois casos, a gente tem essa complicação aí, moço. Mas para os torneios competitivos, eu acho que tem que ser premiado o primeiro lugar, segundo, terceiro, com as suas medalhas, o troféu para o primeiro. Acho que o espírito de jogo ali, acho que tá só para ser coletivo. Talvez pode ter uma prêmio, a Cruz de Malta, Cruz da Boa Esperança, sei lá. cruz de Se observar que alguém fez uma puta boa ação, ou fez uma coisa assim que foi muito nobre, sei lá, o cara quebrou o braço e aí o rapaz, a moça lá ajudou ele, botou o braço numa pessoa assim que se sacrificou. Acho que poderia ter um prêmio, um reconhecimento individual, uma coisa assim. uma medalha Pierre Bertin. Exato, exato. Olha, esse nome que eu queria lembrar, mas eu não lembrei. Mas parabéns, Maelo. Você é conhecimento puro também. É E aí lógico. podia ter uns aspectos assim que eu acho que são interessantes. Porque acho que isso evita, que na minha visão é mais uma inflação de ego, é uma busca individual dentro do coletivo que pode trazer pequenas brigas ou pequenos atritos para o torneio ou para o pequeno campeonato. Mas se for um campeonato competitivo, né? Se for alguma relaxada, tudo bem a pessoa fazer a defesa e gritar: anota minha defesa, anota meu gol, tô na frente. Aí tá tranquilo. Isso é o Acho que esse é o jogo. objetivo do hatch, né? Sim. Eu acho que é É muito isso bom. aí. Vamos ver o que o pessoal vai falar aí, organizadores de competições, o que os nossos ouvintes pensam, se eles concordam ou discordam com a gente. E vai que alguém tem uma solução aí para o torneio Unity de 2020, mês de abril, para quem quiser saber ajudar aí nessa fórmula de como premiar o time ofensivo e defensivo mais idealmente, que o pessoal está tentando se reinventar, que eu acho que é sempre bom pensar fora da caixa, reinventar-se para encontrar novas soluções, deixar o povo feliz. É isso aí. Aceitamos sugestões, galera. Então é isso, galera. Por mim, um É isso aí. abraço. Espero que vocês discutam aí, pensem pra vida. Um abraço, um beijo do Magrelo, Falou. Tchau, que tchau. final de ano aí a gente vai comer muito, mas depois emagrece, hein? Tá chegando. É É, louco. falou. Falou.